Apareceu, deu Finalmente! certo. Muito bom, muito Que bom. honra estar com você, que bom te ver, tudo bom? Nossa, a honra é toda minha. Olha só, Cláudia, hoje é um dia tão importante falar com você aqui ao vivo, que eu pus uma camisa, olha só. Você Eu tá acho que, chique, pra quem te viu de camiseta, você tá lindo. E eu tô olha só, mais feliz porque eu tô vendo um monte de amigos entrando aqui no grupo, pessoas que a gente tem um carinho muito grande, da qual a gente teve a muito honra legal de mesmo. passar ao longo da trajetória. Eu fico muito feliz de ver todo mundo com a gente aqui nesse grupo, pra gente trocar figurinha, né? Sim, sim, foi muito bom porque entrou aqui na, a gente entrou aqui no Instagram, depois que eu marquei você, teve um pessoal que fazia tempo que eu não via, que eu não tinha Instagram, que me adicionou lá, então é legal ter contato de novo com o pessoal. É muito, muito bom mesmo. Estou bem feliz. Nossa, me sinto Bem honrada, feliz. só tá entrando pessoas amadas e queridas aí da nossa trajetória, que de certa forma a gente cruzou ao longo da vida e está cruzando até hoje. Amigos, um Uhum. prazer ter todos vocês aqui comigo. Obrigada pelo carinho, obrigada por estar aqui com o Júnior. Vocês todos são incríveis, assim, uma honra ter todos aqui conosco nesse bate-papo. Essa troca de Muito bom. figurinhas, né? É isso aí. Cláudia, bom, deixa eu apresentar a Cláudia aqui para quem não conhece. Eu vou te apresentar, Cláudia, pelo seguinte. A gente tem falado muito, as lives que a gente tem trazido, a gente tem falado bastante sobre a operação mesmo do negócio, né? Sobre venda, sobre na ponta. E agora o que a gente está fazendo? O papo aqui com você é levar a conversa um pouquinho mais para o nível estratégico do negócio. Você é head de produto, a Cláudia é head de produto lá na Lepostiche, a qual eu tive o prazer de trabalhar na Marisa, excelente profissional. Foi minha chefe, inclusive, né? Foi muito bom, bons tempos aqueles. E a gente vai falar, a ideia é a gente trabalhar aqui o nosso bate-papo, e vai ser bem uma troca mesmo, e aqui não é muito o que é certo e o que é errado, mas é o que a gente vê no mercado, é trazer um pouco da sua experiência, da minha experiência também aqui, para dividir com o pessoal. Então, o tema aqui são novos desafios do varejo, né? O varejo quase não está tendo desafios, né, nesse Imagina, últimos tempos tá aí, quase nada. moleza. Pergunta para os amigos aí como é que tá o caixa, que os outros amigos vão responder. Quem está no grupo aí, tiver na operação, manda aí como é que estão os resultados do varejo aí de onde você trabalha. Cláudia, é assim, o varejo ele praticamente está, o varejo e o turismo acho que estão nas pontas aí dos resultados, né, na ponta de baixo, né, porque a gente passou muito tempo aí sem as lojas abertas, e aí obviamente a gente acaba tendo menos resultado, porque se a gente não consegue vender. Muita gente fazendo sua transformação digital de bate-pronto, de um dia para o De outro. imediato, Até, né? De emergência. é, eu até vi um post muito interessante que é assim, quem causou a transformação digital na sua empresa? Aí estava lá o CTO, o dono da empresa, a equipe de TI, estava lá, coronavírus. O coronavírus antecipou uma série de trabalhos que as empresas vinham fazendo aí na transformação digital, né? E aí eu queria te perguntar, Cláudia, como é que você, diante de tudo que você já viu aí, né, nesse mercado, nesses tempos aí de quarentena, o que você espera aí do comportamento do consumidor? Como é que tem sido o comportamento do consumidor e o que você espera aí daqui para frente? Eu acho que é uma pergunta muito proprietária que você está fazendo, Júnior, porque é um momento bastante difícil, né? Se a gente for olhar pelas nossas próprias finanças, nós não estamos indo para a rua de jeito nenhum e gastando uma vírgula sequer, a não ser o essencial. E aquela velha e boa pirâmide de Maslow, né, que falava das teorias das necessidades, ela mais do que nunca continua verdadeira, porque as pessoas, quando estão num momento de emergência, elas procuram garantir o essencial, garantir segurança, alimentação, Uhum, saúde. Isso é natural do ser humano, e isso se repetiu muito claro na curva aí do Covid, e todo mundo, como consumidor, se preocupou com o que era prioritário. Primeiro, né, garantir a saúde das suas famílias, sim, segurança, depois a alimentação. E aí, aos poucos, a cabeça foi abrindo para esse novo momento que a gente está vivendo agora. Eu vou falar que é um. Não vou falar de novo normal, como todo mundo fala, porque é meio. Parece aquela meio teoria clichê, da né? conspiração. É um clichê, isso aí, organizada. Mas eu vou falar de uma forma diferente. Eu vou falar assim: as pessoas entenderam que um novo momento como tá, entenderam o risco que correm com seus empregos
E é um fato, né? O ser humano, quando está seguro, está bem alimentado, está com a sua saúde garantida, ele começa a pensar em outras coisas, ele começa a pensar no ambiente, ele entende como ele está se relacionando com, né, o seu entorno, e a partir da segurança que ele tem no seu entorno, ele começa a pensar no social, e aí sim, pensa em status, aquela velha e boa pirâmide que a gente aprendeu no Sim, primeiro sim. ano de administração, que é verdadeira. Porque o ser humano, quando está em zona de risco, ele primeiro preserva o que é essencial, sua família, no ambiente de segurança, saúde, alimentação e bem-estar. É o básico do ser humano. Depois ele vai abrir a cabeça para o resto. A gente está É, vivendo um momento muito. tanto que quando, né, como falou assim, vai fechar tudo, o pessoal correu o quê? Para o supermercado. É isso aí, É, que é o eu só básico, não né? entendi, eu só não entendi essa relação inteira com papel higiênico. Porque não faltou arroz, Todo mas mundo faltou vai no papel banheiro, higiênico. Júnior, não tem jeito. Porra! Mas assim, primeiro eu penso na comida, depois, né? E aí, Não, assim, mas é o é muito básico, claro né? isso. Você garante aquele essencial, né? Água, primeira coisa, para você sobreviver com você e sua família, alimentação. E aí o bem-estar básico, que é o saneamento básico de sobrevivência. Depois o ser humano começa a pensar em outras coisas, né? As Uhum, pessoas tiveram momentos muito difíceis nos últimos 90 dias. Não é ilusão para ninguém. Muita gente perdendo o emprego, né? Nessa circunstância atual. Muita sim. empresa não vai sobreviver, isso é um fato. E assim, a responsabilidade de nós executores à frente do nosso negócio é como ressignificar isso. A gente não tem o poder de ressignificar ao consumidor na ponta. Isso é ilusão de ótica. Isso vai muito mais, até, Uhum, na verdade, nesse momento, do papel do governo e do sistema macroeconômico de tranquilizar a população no sentido de que vai sobreviver. A nós, executores, à frente das empresas, na verdade, o que sobra para nós é um papel de como a gente motiva nossas equipes a fazer um papel realmente de trazer para o futuro uma nova esperança. No meu caso, a empresa que nós trabalhamos, né, eu e minha equipe, hoje é uma empresa que é ligada ao turismo. uhum. Eu diria que de todo mundo que está me ouvindo aqui, né, de todos nós que estão nos ouvindo, é a coisa que a gente mais deseja, que é tirar férias, mas é a última coisa que a gente está pensando na prática, porque embora seja um sonho, não é a prática da nossa vida. A nossa prática da nossa vida é sobreviver, garantir que a nossa família esteja bem sustentada Uhum. na parte de alimentação, saúde, educação, para depois a gente pensar no resto. Mas é óbvio que a gente vai continuar sonhando, né? Até a própria campanha da Lepost, a nova campanha, fala, né, que a gente tem que continuar sonhando. O sonho vai continuar. Eu acho que a E é esperança de todos interessante, nós. Pode falar. isso aí. É interessante você falar isso, né? Porque quando você fala ler post-it, todo mundo dentro do varejo traz moda, né? Mas a ocasião de uso da maior parte, não sei se vou chutar aqui do maior faturamento, que deve ser bolsas, malas, é viagem, né? E aí está diretamente ligado ao Você não turismo. chutou, você falou um fato verdadeiro. Aí a gente, né, indiferentemente do alimentar, que tem todo um core business ligado à teoria das necessidades, junto com o farmacêutico, a gente vive aquela teoria do social, né? Pula para a pirâmide de Uhum, cima, que é o sonho de status e de bem-estar, né? Eu acho que todo ponto que a gente tem que pensar quando a gente está na frente do varejo, eu acho que é eu não vou falar que é uma dicotomia, eu vou falar que são três pontos da pirâmide mesmo. É o bem-estar do consumidor e querer que ele volte a consumir, porque essa é a sobrevida da nossa empresa. Mas, acima, uhum, como estrategistas, a gente tem que imaginar o seguinte: é como você colocou, eu não vou viajar agora. Se eu não oferecer uma grande oportunidade, eu não vou viajar agora. Né? O Marco, querido, Marco, beijo uhum, enorme. Sonhar é a essência do ser humano, está corretíssimo no que está falando, mas as pessoas estão pé no chão para poder garantir a sobrevivência. Então, nesse primeiro momento, é mais fácil eu vender mochila, vender bolsa, vender outras coisas que aham, fazem parte do retorno à realidade e propor uma boa oportunidade para o sonho. Mas, na verdade, eu vou falar assim, de todos os administradores de qualquer negócio. O fato, assim, que a gente está vivendo hoje é o quanto a gente consegue sobreviver reduzindo despesas, porque na prática é isso. Agora é a hora de todo executivo à frente do seu negócio cortar o máximo daquilo e preservar o que é essencial para qualquer organização viver e buscar aumentar o máximo das receitas. Eu não vou entrar na dicotomia que todo mundo fala, eu invista no digital. Sim, o digital é uma obrigatoriedade no momento que está, porque realmente, eu até fiz um estudo agora com a nossa equipe, 60% do cliente com mais de 60 anos está acessando o digital. Isso não é uma verdade para quem não investia nisso
há 3, 4 meses atrás. As pessoas com mais idade aprenderam que é o digital por uma questão de necessidade. Então, se a gente não tiver esse respeito aos Uhum. consumidores e entender que eles estão num momento de necessidade e não tratar isso como uma oportunidade, como muito varejista está tratando, a gente vai desrespeitar o consumidor na ponta. Eu gosto muito de ouvir a Luísa Trajano falando nesse aspecto, porque ela se preocupa com o empreendedor brasileiro, né, a mulher brasileira como empreendedora, e se preocupa com o consumidor tendo que reduzir suas despesas. Eu acho que o nosso papel como estrategista é justamente isso, entender esse equilíbrio das coisas. Nós todos temos que reinventar o varejo na ponta e temos que Uhum. reinventar o varejo para aqueles que não têm mais empregos, né? Como a gente pode ajudar todo mundo a ter seu emprego. E também entender a limitação do consumidor nesse momento pela sua dificuldade e seu medo. Um medo que é altamente justificável por algo que não tem cura. E é Mas também sabe interessante que você né, falar o fique em casa é bonito de se falar, mas o para fique em quem está casa numa bela casa, né? mas não garante Para quem está emprego. bem. Então, é isso aí. É um equilíbrio de fatores. Eu acho que a estratégia de todo mundo. Obrigada. Alguém falou em equilíbrio É é a Michelle. fundamental. É isso mesmo. Michele, beijo. Equilíbrio é fundamental. O papel de qualquer executivo no varejo é garantir a sobrevida do seu negócio pelo bem-estar que ele tem em relação aos seus stakeholders, respeito aos seus colaboradores e, acima de tudo, respeito aos seus consumidores. E é interessante isso que você está falando, que é a questão do equilíbrio, né? Que tem uma ponta que é saúde versus economia, né, que também tem que ter equilíbrio. Tudo que é, tem a polaridade, toda polaridade extrema acaba pecando de uma maneira ou de outra. Outro ponto que você falou, né, dentro da pirâmide de Maslow, das necessidades de cada pessoa. E olha só que interessante que isso varia muito com a classe social, obviamente. O fique em casa para quem tem minimamente uma condição de conforto e tem minimamente a geladeira abastecida, é ok. Só que você tem uma grande parte da população que, se o cara não está na rua, É isso é, e, mesmo. aí- e até eu estava vendo uma reportagem sobre iFood, né, sobre depoimentos de motoqueiros, e o cara fala, cara, assim, ok, falando sobre o risco, que os motoqueiros estão num risco diário, né? E falou, cara, mas assim, ou eu morro de corona, ou eu morro de fome, assim. O corona talvez eu pegue, mas se eu não trabalhar, é certeza que eu vou morrer, porque eu não tenho dinheiro. E aí Não, ontem a gente estava pode falar. falando com um cliente que ele tem uma loja no interior de São Paulo, uma loja que vende acessórios para motos de grande porte. São BMWs, Triumph, são Big Trails para quem conhece, são aquelas motos grandes que você vê na estrada passando aqueles baús. Ele vende esse tipo de acessório, capacete, essas coisas. Isso é extremamente caro. E aí ele falou o seguinte, e na cidade onde ele mora, ele falou, cara, sábado eu fiquei 2 horas lá na porta, e eu nunca vi, ele nasceu lá, né? Eu falei, nunca vi tanto Porsche, tanta BMW, tanto carro de luxo. E em maio, ele falou que foi a maior venda que ele teve nos últimos 3 anos. Por quê? Dentro ali falando da pirâmide de Maslow, esse cara, ele não está preocupado com a sobrevivência do ponto de vista financeiro. Mas ele está preocupado, e assim, detalhe, quem está gastando muito dinheiro são os caras que estão ali na casa dos 60, que é o cara que ele é grupo de risco. Então é aquela coisa assim, bom, cara, passei a vida inteira guardando dinheiro, construindo um patrimônio, cara, e agora eu posso morrer do dia para a noite. Então eu vou gastar, eu vou viver o que eu tenho para viver, e aí esse cara está gastando mais do que ele gastava antes. Ou seja, então dependendo do tipo de negócio e do cliente que você atende, você vai ter uma dificuldade diferente. Então esse cara que está no extremo ali, que é o cara de alto luxo, ele está buscando o quê? Relacionamento, experiências novas, assim, os caras querendo viajar. Da outra ponta, você tem um cara que está preocupado em, primeiro, deixa eu ver se eu tenho comida em casa. Depois, deixa eu ver se cabe aqui no meu orçamento uma roupa, deixa eu ver se cabe um acessório, deixa eu ver se cabe um extra, né? E que é dentro disso que você falou, da questão É muito proprietário, de preservação. é muito proprietário que você está falando, Júnior, porque assim, na verdade, a gente não pode fugir à realidade que o Brasil tem, né?
Uma coisa é você olhar a reportagem do que fala para, né, o mercado internacional. Oh, meu Deus, você olhar hoje, por exemplo, saiu uma reportagem falando da Espanha, em Madrid, e em Barcelona, a fila que a Zara estava na reabertura das lojas. Então, assim, cada cultura tem a sua realidade. A gente tem que respeitar o que é o nosso negócio, né? A gente não pode Uhum. fugir do tamanho que tem a classe CD no país, que está numa circunstância de viver com R$ 600, aí até a terceira parcela que ainda vai sair, e depois a vier com 300. Vai cair pela metade, Uhum. né? E Sim. essa é a classe que participa com 56% do faturamento do país hoje, do PIB do país. Então a gente tem que ter um pouco de respeito realmente a isso, porque o nosso país vive uma circunstância muito diferente do que é né, que eu tô vendo aqui a Bárbara colocando, né, o agora passa a ter um novo significado. O agora, para quem tem dinheiro, é uma contundência, uma redução de consumo muito pequena, né? Uhum. A dificuldade que a gente tem que lembrar é que esse povo que está na base da pirâmide, que sustenta realmente a economia brasileira, é o povo que pode passar fome. A nossa responsabilidade como empresa, né, como empreendedores, eu vou me colocar como, né, não sou empresária, né, quem dera que eu fosse, tivesse capital para isso, mas como colaboradora de uma organização, Você é é olhar o... intraempreendedora. Sou empreendedora sonhadora, que não tenho dinheiro, Intra, só sonho. você é intraempreendedora, porque você gera o seu próprio negócio dentro de uma empresa, né? Sim, sem dúvida, por sou PJ, mas assim, eu vou me colocar num papel de, assim, de colaboradora, no sentido de que cada organização, e cada um está numa organização, tem um papel muito contundente com a manutenção da sociedade que a gente conhece hoje, né? É muito difícil a gente olhar para o país hoje, com tudo que a gente está vendo, né? Acho que a variação do cambial, eu acho que é um grande exemplo, a gente vê como a gente está distorcido, né? O Uhum. dólar foi de 4,50 em janeiro, bateu em 6 há 15 dias atrás. Na Aham. sexta-feira eu fiz uma reunião com a nossa equipe para negociar compra futura para janeiro. O dólar estava 4,88, hoje de manhã estava 5,12, né? Uhum. E aí eu falo assim, muito mais, né, Michele, querida, muito mais que empreender uma mentalidade, ser empreendedor num país como o nosso, onde não existe facilidade, um país que tem um capital realmente restrito, e acima de tudo, um povo que é consciente da sua dificuldade, né? Porque assim, é uma combinação de dificuldade financeira com medo de saúde, né? É uma coisa que a gente nunca viveu isso na face da Terra, né? Quando a gente fala da comparação com 1929, na crise da Bolsa, né? E fala, nossa, estamos Uhum. vivendo uma crise de recessão igualzinho, de depressão igualzinho foi em 29. Não é. Não, é muito É mais uma difícil. ilusão de ótica achar isso, porque agora a gente tem três variáveis diferentes. Primeiro, porque a gente não tem uma economia toda destruída. Até porque se a gente for olhar pela variação cambial, você tem a oportunidade de exportar. Mas, por outro lado, você tem um medo de saúde que ninguém enfrentou ao longo da história. Se enfrentou isso quando teve a gripe espanhola. É a década de 10, é um outro bicho que a gente não conhece, não tinha comunicações digitais, não tinha armas do jogo como a gente tem hoje. Eu brinco porque eu entrei no varejo em 93, tô velha pra caramba, ninguém faça conta. Se alguém fizer conta e publicar nesse grupo, eu vou brigar. O fato é que quando eu entrei no varejo em 93, a gente fazia, como gerente de produto, na época nem a gente era comprador, a gente fazia trabalho de estilo, produto, planejamento, logística e fazia marketing, fazia 5 variáveis. Hoje em dia, você tem cada um para cada função quando a gente olha o Magazine. E quando a gente olha uma empresa pequena, né, eu não vou falar dos grandes, porque os grandes têm uma grande Uhum. vantagem. Tem o BNDES para financiar, tem Banco do Brasil, Banco Central. Se você olhar todos os comunicados a quem tem, que tem ações na Bolsa e aos grandes, todos comentaram que conseguiram captar pelo menos 50% de dinheiro do BNDES ou do Banco do Brasil, ou conseguiram captar isso através de debêntures e outras formas de captar através das suas ações. Não é o Uhum. caso do grande varejo, né? Porque quando você pega na ponta todos os fundos que foram feitos de investimento, né? Você pega aí o que o governo fez estadual para poder favorecer, ou como você pega o Pronamp no nível federal, todos favorecem os pequenos e os médios. Eu me pergunto o que a gente faz com os médios para os grandes. E os médios para os grandes são 40%, 50% do total do varejo brasileiro.
Esses caras não têm BNDES tem. para respaldar, não tem Banco Central, não tem Banco do Brasil e não tem apoio nem do governo estadual nem do governo federal. E É aí? É verdade. banco? E banco tem spread. E banco analisa risco. Eu tô falando isso porque eu né, eu e minha equipe estamos numa divisão que é eu falo que é uma divisão ingrata, né? Se eu fosse uma empresa de turismo hoje, como a CVC, que é um dos grandes do mercado, ou se eu fosse a TAM, a Gol, por exemplo, que eu podia reclamar que o governo poderia, né, como fizeram essa semana, pedindo para o Paulo Guedes Uhum. respaldar, ou em redução tributária, ou em apoio financeiro, nós estamos no meio, nós somos varejo conectado ao turismo. Eu pergunto para todo mundo que está aqui no grupo, quem vai querer fazer um momento de viajar, né? Pega a sacolinha velha em casa e vai para a casa da praia de É, Aguaringa e tudo bem. Não podemos viajar para fora do país porque nós estamos limitados pelo número de pacientes com Covid no Brasil. Então, toda, né, Europa e Estados Unidos fechados para nós. Não podemos pensar em viajar no Brasil porque a gente vai correr o risco de viajar no avião e ninguém vai querer ser louco. Então, vamos viajar de carro. Aí os hotéis estão fechados. Gente, uhum. não é fácil. E E tem 50% do uma, nosso país é ligado à mala, então é bem complicado. e tem uma diferença bem grande aí, já que você falou da quebra do crash da bolsa de 29, é que assim, você tinha, independente se você tinha uma crise, mas você tinha uma população que estava apta a trabalhar. Você tinha uma população que, como por exemplo, o governo já fez várias vezes em incentivar a construção civil, e aí você tem um movimento da base, que é quem gera consumo, que vai fazer o comércio acontecer. E aí, dentro desse contexto, que eu preciso da base trabalhando e eu tenho gente consumindo hoje. Né? Então, quando a gente fala assim, pô, mas tudo parou, tá, parou, mas tem gente que está comprando. E tem aquele cara que no primeiro momento em que ele tiver uma grana, ele vai comprar. Como é que você enxerga o desafio qual que é o desafio do varejo? Porque o consumidor mudou, né? A cabeça dele tem mudado Ele está nesses últimos consciente. tempos. Ele Até acordou. alguém falou, até a Bárbara falou, né, que o significado do aqui e agora, ele ganhou uma outra importância. Então o consumidor, ele tá mudado. E como é que você enxerga as movimentações que o varejo, eu vou falar varejo tradicional, tá? O varejo que tem loja em rua, que tem loja em shopping, quais são os principais desafios para esse cara para atender esse cliente que vai estar aí assim que as lojas abrirem? Eu vou pedir uma bola de cristal para você, para poder adivinhar o futuro. Pô, Não, Cláudia, mas eu vou brincar com isso, mas eu acho que é importante a gente falar sobre isso, sim. Quando a gente estava em 1929, a gente olha a história, né, para poder voltar para trás e se inspirar nela, né, porque nossos papéis de planner ao longo da história é olhar o retrovisor para inspirar o futuro, né, olhar a tendência. uhum, A Fematsu acabou de escrever aqui no grupo. A Fematsu era a minha inspiradora em termos de tendência, né? Ela tá colocando aqui no grupo, né? Que viajar dá medo hoje. E ela sempre me mostrou muito, né? Ela era minha estrategista de visão futura, né? E eu uhum. trabalhei com você, Júnior, eu sei o que é olhar o retrovisor e achar os melhores caminhos para o futuro com base no passado. Eu acho que essa é a dicotomia do varejo no momento atual, porque a gente não sabe exatamente como vai ser o futuro. A gente tem alguns indícios. Que algumas coisas estão consolidadas é um fato, né? Todo mundo vai ter que comer, todo mundo vai voltar a viver, e todo mundo quer voltar a se relacionar socialmente, porque isso é a base, né, da pirâmide humana, quer se relacionar. Né? Isso é um natural do ser humano. Com máscara ou sem máscara, sem contato, não importa, é a base da relação humana que permeou os últimos 5.000 anos de história, vamos dizer assim, consciente que a gente tem hoje, né? A gente para refletir no papel de todos os empresários, eu não vou falar dos varejistas, não, vou falar dos empresários. O momento Covid obrigou a todos a pensar em três coisas. Que é o fato que as despesas que trouxeram a gente até aqui, né? O que eu preciso para manter meu quadro de funcionários, as minhas despesas ligadas a CTO e aluguel, o que me fez garantir a minha curva do CMV, que é meus investimentos em estoque para poder manter meu negócio funcionando, como eu vou vender, como eu me relaciono com o meu consumidor, seja física ou digitalmente, como se fala hoje. Eu vou falar disso daqui a um pouquinho. Isso não mudou.
Essas relações continuam as mesmas. O que mudou foi o nível de intensidade. Eu falaria assim que se a gente fosse pensar no varejo hoje, a gente pensaria como se fosse com. Vou brincar com uma coisa antiga, em bem old times. Com rádio. Com sintonia e com volume. Porque o que Uhum. mudou hoje é o nível da intensidade das coisas. Se você quiser refutar o físico em prol do digital, é a maior burrice que existe na face da Terra. As pessoas vão precisar de lazer. Elas vão para um local onde tenha facilidade, elas precisam de conveniência. Elas vão pesquisar na internet e muitas vezes, em alguns momentos, elas vão querer materializar aquilo fisicamente. Porque por mais que a internet virou uma conveniência em facilitar a vida das pessoas nesse momento, em entregar alimentos nas suas casas através do Log, Rapid, né, iFood e outras ferramentas, é um fato que, vou brincar com as mulheres agora, eu não Vê estou pras sendo capas. feminista. Pelo amor de Deus, quem está me ouvindo, não brigue comigo. A gente gosta de uma loja. E faz bem para a alma, porque para a gente Graças a faz. Deus. Não vou falar que é Graças coisa a de Deus. mulher, hein? Vou falar que é coisa de ser humano. Ir para a loja, passear, ver coisas novas, faz parte do ser humano ter que poder abrir a cabeça. Não dá para ter Uhum. ilusão que o home office, como foi colocado aqui no grupo, que ele realmente é importante, é uma realidade, ele vai ser uma coisa para forever and ever. As pessoas precisam sair do lugar comum. O ser humano Uhum. precisa se deslocar. Se ele não puder ver realmente fisicamente, ele vai ver digitalmente, ele vai usar todas as ferramentas que tem hoje no ar. Querer que ele fique enfiado numa caixinha quadradinho, isso é impossível. Ao Não vai longo da acontecer. história, não importa o nível de evolução que a gente fala da indústria, se a gente for olhar, a revolução industrial está aí para contar a história. Antes de entrar o carvão na vida do ser humano, ele não se incomodava de ficar sentado na cadeira esperando para descobrir novos horizontes. Está aí. Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral e tantos outros que empreenderam através do oceano sem ter nenhuma ferramenta industrial, eram todas ferramentas mecânicas. O ser humano ele não aceita ficar fechado numa caixinha. E a gente fala, não, agora as mídias digitais vão enquadrar o ser humano. Bobagem. Elas vão favorecer e facilitar. É um meio para um fim, não é um fim em si mesmo. Quem achar É. que as ferramentas digitais é um fim em si mesmo é burro. Desculpa a expressão, não estou querendo falar Não. mal de ninguém, mas é ser simplista. Porque as pessoas são inconstantes. Hoje elas estão ouvindo o governo falar alguma coisa, amanhã falam outra, elas vão rever suas visões. E não vão rever suas visões por egoísmo ou porque alguém falou alguma coisa para elas. Porque E elas tem estão uma em coisa, né? constante transformação. E tem uma coisa que, assim, né, Carl, você falou bem, né, dessa questão das tecnologias. O Ferreirinha, ele fala um negócio que eu gosto bastante, né? Ele me trouxe, depois que eu ouvi isso, eu falei, realmente faz muito sentido. Ele fala que, assim, o Fazano, ninguém vai deixar de ir no Fazano porque tem iFood, que tem Rappi. Porque as pessoas querem a experiência. Então, assim, as grandes tecnologias, as grandes inovações vieram, normalmente elas nasceram de um mau serviço que vinha sendo prestado. Por exemplo, o Uber ele cresceu em cima da deficiência dos taxistas, que eram mal educados, a grande maioria, não respeitavam o consumidor, muitos eram desonestos e tal. Então, o Uber ele veio para isso. A Netflix veio porque é totalmente incômodo você ter que ficar alugando fita. Então, assim, todas as grandes inovações, elas vêm, mas as pessoas não deixaram de ir no cinema porque o Netflix começou. Opa, a Cláudia caiu, acho. Cláudia, tá aí? Desculpa, entrou uma ligação Ah, bem no meio aqui, desculpa. ah, tá. As pessoas não deixaram de ir no cinema depois que começaram a assinar a Netflix. Então as pessoas continuam querendo experiência, né? As pessoas continuam querendo viver aquelas experiências que um ambiente físico promove. E aí, dentro dessas mudanças que o consumidor tem, né, porque ele continua com seus anseios, como você colocou, mas ele mudou um pouco a cabeça durante esse período, como é que você entende? Aí eu vou falar agora da área comercial. Opa, alguém aí. Ah, voltou. Da área. Voltou ou não voltou? Tá. A área comercial, que é quem está na ponta. Vou falar assim, né? Ou seja, algumas empresas falam que a área comercial é quem está na ponta vendendo, outras empresas, o Magazine fala que é a área de operações, mas eu vou falar assim, quem está na ponta fazendo a venda. Bom, o consumidor mudou e algumas coisas vão trazer algumas mudanças. Está se falando bastante em sustentabilidade.
está se falando bastante. As pessoas estão vivendo mais em casa, então existe uma tendência de que o home office ele passe a ser usado com mais frequência. Dentro disso, a gente vai ter mudanças também em produto, né? Como é que a área de operações, que está lá na ponta, conversando com o cliente no dia a dia, pode ajudar as áreas de produto na construção de uma coleção que faça sentido para o consumidor? Eu gosto do que você está falando, Júnior, porque tudo tem a ver com a intensidade das coisas, né? Eu falo que assim, quando a gente olha os valores novos dessa sociedade, do novo normal, eu odeio que fale isso, que parece que a gente era burro no passado e agora ficou inteligente com esse novo normal. Eu vou ignorar um pouco isso e vou falar de uma forma Uhum, diferente. Eu acho que muda a intensidade das coisas. Eu vou fazer uma analogia, né? Na década de 80, 90, quando eu estava lá atrás, começando a festa, o físico para mim era 100%, né? Hoje eu olho o físico como 50% da festa. Então não mudou a importância do físico, só mudou a intensidade do físico. Então falar que o digital é só ele é burrice, né? uhum, Querer anular, né, que nem a Soraya acabou de escrever agora, experiência e convívio social é importante para o ser humano. Querer anular isso, que é o racional do ser humano, é burrice. Porque as pessoas precisam, com máscara, sem máscara, com luva, não importa. Elas têm que ter uhum. relacionamento humano. Elas têm que catar o telefone, conversar algumas com as outras. Então, assim, acho que a grande sacada do executivo hoje, na verdade, é entender a intensidade das coisas. Isso mesmo, Marcelo, você É colocou isso. bem, é um complemento. O digital passou a ser uma das armas do jogo. Então, assim, um físico bem cuidado, talvez com menos estoque para não onerar a questão do CMV de um DRE, para você não correr o risco, talvez o físico não seja a única arma do jogo. Então, reduz o volume do seu estoque na ponta e tenha o suficiente para apresentar um bom portfólio e trabalhe a retaguarda do digital para poder te assessorar na profundidade e na rapidez com que você serve o seu cliente, porque o raciocínio de servir o cliente não mudou. Só mudou a forma como você embala. Imagine que é um grande presente e se o papel antes era papel normal, agora é um papel em celofane. As coisas só estão mudando na forma. É o como que mudou. O que da regra do jogo continua o mesmo. E sim, são muitos canais, Marcelo, você está correto no que você está colocando. São muitos canais, mas o cliente é um só. A única vantagem é que ele aprendeu o que é o digital. Se ele não Uhum. dominava, se todas as idades não dominavam o digital, essa doença trouxe para todos um conhecimento. E eu acho que a gente tem como a sabedoria de um grande empreendedor agora, nesse momento, é entender como o cliente está pensando novo. Ele quer conveniência, ele quer o melhor preço, ele quer a melhor qualidade, ele quer o melhor respaldo da marca que ele assessora em todos os canais. Porque ninguém tem mais tempo para poder ficar pesquisando. Por exemplo, vamos falar a vida como tá, né? Quem tá em home office hoje, que é o novo normal, tá vivendo o que eu tô vivendo e que minha equipe tá vivendo. Fica no ar das 8 da manhã até as 10 da noite, porque na verdade mudou, né? O horário não é mais das 8 às 5, você tá no ar full time, qualquer um te acessa e você trabalha o máximo possível do horário comercial e tem sua família, tem seu almoço, tem sua alimentação, tem a sua Uhum. segurança, seu plano médico, tem tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? Sim. Então, escritório e vida pessoal meio que se misturaram. Eu acho que a sabedoria nossa como encara isso de uma forma estratégica. Mas ela está perguntando alguma coisa do shopping. Eu vou falar assim, Marcelo, assim, na verdade, os shoppings que se cuidem. Porque, infelizmente, as grandes incorporações hoje de aluguéis estão pensando muito no velho formato. Não estão entendendo essa história da multicanalidade, né? Ainda grandes incorporadoras de shopping acreditam naquele velho formato de cobrar aluguel, cobrar a taxa de investimento de marketing, mais o condomínio para poder valer. E agora o mundo mudou, né? O Uhum. mundo é um novo racional. Então está sendo uma grande briga de todos os varejistas em conversar com todas as suas empresas e incorporadoras a mostrar que tem um canal novo que eles não gostam, porque a partir desse canal eles não ganham, que é o canal digital. E tem uma Eu coisa acho aí, né, Cláudia, que é que você acabou de falar dos shoppings, que assim, antes, o que vai mudar?
né? Agora vai mudar o jogo, né? Porque antes você tinha que implorar para poder ter um espaço no shopping e o cara te enfiava a faca lá e fazia um contrato de retenção com você de 5 anos. E ele pouco fazia para atrair o consumidor para o shopping. Ou seja, o cara ele queria estar no shopping, ele pagava uma puta grana. Agora ele vai ter que fazer muito mais para poder atrair o cliente até o shopping e ele vai ter que ceder pro lojista, no futuro mais próximo aí, benefícios para que ele queira ter uma loja lá. Porque os canais, né, você pega o digital e o físico, eles são complementares. Eles não são exclusivos. Você pega, por exemplo, a Amaro, que foi uma marca que nasceu do digital, ela agora ela abriu lojas para poder também ter essa complementariedade do físico. Porque tem gente que quer ver o produto, que quer provar. E tem aquele que já está acostumado a comprar. E tem a questão da modelagem também, né? Que muitas vezes, quando o consumidor já frequenta a loja, já conhece a modelagem, já sabe que serve, principalmente a mulher, dependendo do tipo de loja, tem a questão do tecido plano, falando de moda. Que o tecido plano é aquilo duro, ou seja, se não serve, não serve, tem que trocar, não é igual malha que dá uma esticadinha aqui, outra ali. Então o cara que já conhece a marca, que tem um bom relacionamento com a marca, esse cara vai começar, ele pode comprar pelo digital também, mas o outro é complementar, não são mais separados, agora tá tudo junto. Eu acho que você me deu dois desafios e o Marcelo complementou aí no grupo. Deixa eu falar duas coisas para você. Em relação aos shoppings, eu acho que eles estão tomando consciência dessa falta de controle que eles passaram a viver no momento atual, né? Eu acho que eles tinham uma supremacia que eles não têm mais. Eles tinham uma Uhum, certeza que o seu ponto de venda era o suprassumo. Vamos pegar um ponto de venda que nem um shopping Morumbi, né? Vou pegar a BR Malls como exemplo, né? Meu uhum, Deus, quem não cobiçava um ponto no Shopping Morumbi, porque, ou no Shopping Center Norte, que eram os maiores shoppings, dos maiores shoppings do país, em termos de confluência ou de conversão em termos de cliente, né? O mundo mudou. E eu acho que isso vai ser uma grande reflexão para as grandes empreendedores de shoppings no mercado, que vão entender que o varejo físico, sim, ele é importante, por causa do calor humano, como o Marcos está falando aqui no grupo, mas por outra contrapartida, sim, o digital veio para dar conveniência, né? Quem conhece uma marca em profundidade sabe o tamanho que cabe. Eu vou brincar com a Zara porque eu sou cliente Zara e não estou fazendo propaganda da Zara, não. Eu sei o tamanho que me cabe. Eu não preciso sair de casa para comprar, eu nunca erro no tamanho que eu vou comprar. Isso é uma conveniência, eu não tenho nem tempo de cuidar. Eu tô com 2 netos agora, hein? Não tô com um, tô com 2, né? E não tive filhos, mas tive netos. Só que Deus me deu, assim, em dobro. Mas, assim, a gente começa a aprender que o tempo conspira contra a gente, e querendo ou não, com Covid ou sem Covid, o tempo tá contra qualquer mulher e qualquer homem no mercado atual. A gente tem que pensar realmente isso como um ponto de visão. A contrapartida do que a gente conversou aqui, e eu acho que a gente tem que ter uma reflexão muito profunda no que você colocou, é que é um fato, né? Convivência é um fator primordial. O digital é um fator primordial. O shopping não perde a sua importância na brincadeira, mas que é importante que a gente tenha na visão do consumidor, é que ele vai buscar o melhor dos dois mundos. A gente ofereceu um mundo novo para ele. E ele vai entender aquilo que é mais fácil e mais conveniente. Se a gente não tiver como mindset a conveniência para a gestão do nosso negócio, com o menor custo possível, com a menor redução de despesa e entregar aquilo que o cliente quer na ponta, né? Não que a gente acha que o cliente vai querer, porque quando a gente entra no uhum. varejo, a gente tinha uma franca ilusão que a gente olhava a venda do passado e falava, eu vou oferecer mais do mesmo. A gente viveu isso, Júnior, eu e você, Sim, né? opa. Porque a curva da história falava isso. Isso é uma ilusão de ótica agora. Se você não entender o que o cliente quer, você vai errar na tua aposta. Eu acho que a sabedoria agora é você oferecer o melhor serviço ao menor custo possível, ter uma sabedoria como empresário em como tentar reduzir, sim, seus impactos de despesa, e eu acho que isso é um fator fundamental, para mitigar o teu impacto de custo, para oferecer a melhor entrega no final, de serviço, de combinação de produto e serviço. Porque na prática, todo mundo vai oferecer digital. Na prática, Uhum, todo mundo sim. vai oferecer o físico. Vai ganhar o jogo quem fizer isso com mais competência.
né? Produto todo mundo vai oferecer em todas as categorias. Esse, Concorrência esse é está aberta. Esse é o ponto. E tem a questão da, de novo, né? Parece que a gente está falando de novo as mesmas coisas, mas é no outro contexto que é a importância de você proporcionar uma experiência para o seu cliente no ponto físico, né? É assim, antes, lembra lá quando o varejo, classe C e D, estava em ascensão? Assim, ali era fácil fazer varejo, porque o que você colocasse na loja vendia, né? Você tinha uma economia num ritmo muito forte de crescimento, de aquecimento, e você tinha pouca importância naquela época, assim, para mim, o varejo tinha, né, então agora eu preciso rever esse método, mas assim, o varejo tem dois grandes pilares, que um é gestão de estoque e outro é atendimento. Por um bom tempo o atendimento ficou esquecido, porque o cliente ia lá e comprava, o que tivesse na loja ele comprava, às vezes comprava até fora do tamanho dele, só para poder ter a oportunidade de comprar aquele produto. E agora, como é que você percebe, você enxerga, Cláudia, a, a importância do atendimento na ponta? Porque assim, o cara que vai até a loja, hoje, vamos lá, quem está aberto aí? Quem está aqui na live e trabalha em alguma empresa ou tem algum comércio que está aberto? O cara saiu da casa dele, ele pegou o carro, ou ele pegou um ônibus, ou de alguma maneira ele se deslocou até lá. Ele enfrentou o medo do Covid. Pegou a fila na frente do shopping para poder medir temperatura, colocou a máscara, passou uma álcool em gel, ficou na porta da loja esperando. Ou seja, esse cara quer muito comprar. Do seu ponto de vista, o que você acha que o empresário e até o vendedor, quem está lá na ponta, tem que oferecer para esse cara para poder ter valido a pena a saída dele de casa? Eu acho que você colocou um ponto muito importante, porque assim, as velhas armas do jogo dos 4Ps, esquece, fecha o livro e guarda, porque ficaram ultrapassadas, né? Não adianta. Né? O Marcelo está perguntando na questão dos descontos. Eu acho que assim, é claro que vai sempre ter o consumidor que vai buscar oportunidade. E vai pesquisar dentro do marketplaces, que tem milhares de opções informais, né? E vai procurar nas marcas que tem confiança, oportunidade. Isso não vai mudar. Essa é aquela Uhum. camada de 20% do varejo que vai existir tanto no físico como no digital. Isso não mudou. Só 2024, mudou a forma do cliente operar. Será físico ou digital, mas isso ele continua igualzinho, né? A história do cliente fiel à marca é uma ilusão violenta, porque hoje todo mundo vai estar enfrentando as mesmas armas, vai ter a mesma logística, a mesma rapidez, a mesma conveniência, o mesmo preço. E eu acho que você colocou, o fator humano pode ser a diferença. A atenção, o cuidado, pós-venda, a recuperação desse cliente na sequência, caso ele tenha algum problema de defeito, qualidade, o que pode acontecer com qualquer um de nós. E isso é uma coisa que as empresas largaram de mão no passado do tempo, e quando você entra numa situação que nem agora, vamos falar que todos os empresários estão pensando igual, tem que reduzir despesa para poder sobreviver. E aí é o cuidado do empresário em cortar na carne, em cortar na carne o que é estratégico. Uhum. Você pode Exato. discutir que você pode Não reduzir cortar a na venda. carne, não cortar na carne e cortar uma artéria, né? Aí, olha, muito, muito assim, proeminente que você está falando. Você pode falar assim, eu tenho 2 caras de fiscal, vou ficar com um só. Ah, tenho 2 caras, vou ficar com um só. Ah, eu vou cortar na ponta o atendimento. Esquece, meu amigo. Se não tiver um saque bem preparado para atender teu cliente 24 horas, 7 dias por semana, e não tiver na ponta um cliente, uma loja que te atenda para trocar, para resolver, para poder facilitar, porque tem que ser facilidade. Hoje o que vai funcionar vai ser o serviço, o produto vai virar um commodity. Por mais que a gente fale de informação de moda, né? A gente falava um ano atrás de see now, buy now. Oh, meu Deus! O WGSN reinventou a nossa vida, os desfiles da Europa mudaram. Esquece, isso tudo virou datado. O datado é assim, aquilo que faz você ficar e garantir que você tem uma segurança. A palavra segurança vale para a saúde, vale para a alimentação, vale para o bem-estar e vale para o pós-venda. Segurança é confiança. E confiança você não ganha em 5 minutos, você ganha de uma boa relação. Você pode contar aquela velha, bela e boa história, né? 10 coisas muito boas de você, fez uma errada, acabou com a tua reputação. E Uhum. reputação é um fator de confiança. Reputação é o que te faz você voltar e comprar sempre, porque você sabe que você pode confiar. Eu diria assim, se fosse perguntar o que eu trato primeiro, porque assim, falar que não vai ter redução de despesa nas empresas e que todo mundo vai ter que trabalhar menos para fazer mais, é ilusão de ótica nesse momento.
Ninguém tem, a não ser os grandes varejistas aí que tem dinheiro para vir do governo para respaldar, os médios não vão ter isso. Eu diria assim, se eu fosse ter uma fórmula de sucesso, que pelo amor de Deus eu não tenho, mas eu diria assim, preserve o que é essencial para o seu cliente. Esqueça o que é essencial para você. Primeiro, preserve o que é essencial para o seu cliente. Aquilo que Nossa, ele Cláudia, reputa isso valor. foi. Essa frase foi sensacional. Foco no cliente, assim, Foco porque no as pessoas, cliente. pessoas colocam lá entre valores, né? O pessoal que tem na missão, propósito, valores que foi construído por alguém que foi lá e colou na parede, que nem o dono sabe. Tem muita coisa lá, foco no cliente, mas nunca tem foco no cliente. A verdade é essa, é sempre assim, é foco na despesa, tem que ter o equilíbrio, de novo, a questão do equilíbrio. É um Eu tenho que focar equilíbrio. no cliente, eu tenho que sobreviver, mas eu tenho que trazer o cliente, eu tenho que atender o cliente, porque é esse cara que paga a conta. Que não tem ilusão de ótica, você colocou muito bem. Ele é a linha número um do DRE, ele é a receita. Não Uhum. existe uma empresa que se sustente sem receita. Então, o cliente é a linha número um. E Sim. aí, óbvio que tem que ter redução de despesa, óbvio que tem que ter o empenho da equipe inteira. É um papel do RH fortíssimo engajar as pessoas nesse momento, que é o momento que você recebe menos como colaborador, que você está passando um aperto, e você tem que entender que você tem um propósito como profissional numa empresa. Eu acho assim, Uhum. eu acho que quando a gente se enxerga como colaborador é muito pequeno. Porque todos nós somos colaboradores de algum lugar. Mas quando a gente se enxerga como uma peça fundamental de uma empresa, de forma que garante essa empresa em pé, a gente entende o princípio da qual a gente, como profissional, entrega algo diferenciado. Nós somos influenciadores de pelo menos aqueles velhos bons 6 graus que a gente conhece de relacionamento, em termos de relacionamento profissional, como empregos indiretos. Na nossa linha de frente, como empreendedores, como gestores do nosso negócio, se a gente não cuidar da nossa cadeia de fornecimento, seja direto ou indireto, seja serviços, seja produto, tem tanta gente empregada que depende da gente, que a gente é leviano. Então a gente tem que pensar no consumidor de um lado, para que ele fique bem satisfeito, e pensar na saúde dessa cadeia inteira de tantas famílias que estão corresponsáveis conosco, que precisam dos seus empregos. Eu acho que o nosso Show. papel de executivo é enxergar essas duas linhas, enxerga a receita, enxerga a despesa, e como você mantém vivo esse organismo que mantém a cadeia inteira funcionando, que você Uhum. mantém todo mundo trabalhando e todo mundo consegue prosperar e seguir em frente e vencer esse momento tão difícil. Legal. Cláudia, seguinte, a gente tem aqui um pouco mais de 5 minutos para terminar a nossa live, passa voando. Tá muito legal. Fofoca é boa, né? Eu ficaria mais umas 3 lives aqui conversando com você. Quero te fazer uma pergunta. Eu não sou um otimista bobo, aquele cara que tudo vai dar certo e tudo é legal, tudo tem. Mas eu gosto muito de olhar para os pontos positivos, para o copo meio cheio de tudo isso. O Covid ele acelerou uma série de coisas, uma série de processos que já vinham, e é engraçado até porque a H2R ela fala de humanização já há um tempo, e aí nunca ouvi falar tanta palavra humanização nesses últimos 90 dias agora, principalmente pós a NRF do início do ano. Para você, quais são os pontos positivos, de maneira geral, aí para o varejo, essa mudança? Eu sei que são pontos positivos, muitas vezes, regados a sangue, né? Ou seja, muita gente sofrendo aí, mas que vai sair disso mais forte. Quais são os pontos positivos que você enxerga que nós teremos aí no futuro, Eu por quero conta falar, disso? eu quero falar de 4 coisas. Eu quero falar primeiro assim de entender o momento, né? Quem tem uma certeza de que o final do ano vai ser bom, eu vou falar assim amargamente, não vai ser. Eu vou falar da seguinte Eu falei forma. positivos, cara. Pera aí, calma que eu chego lá. Eu vou falar, sobreviva este final de ano, que eu garanto uma vitória para 2021. Todos os estudos macroeconômicos demonstram que o final do ano não vai ser fácil, vai ser um segundo semestre de resiliência. E eu acho que a gente tem que ter essa visão, não dá, assim, ser otimista faz parte de também ser lógico e racional perante o momento. Entender que você tem um período difícil a enfrentar e depois você vai ter realmente uma colheita a ser feita. Então nós vamos Uhum. passar um momento de segundo semestre difícil
E assim, eu afianço que quem continua trabalhando nos próximos 12 meses vai colher um segundo semestre de 2021 fantástico. Isso assim, é favas contadas. Pode olhar na curva histórica de todos os gráficos ao longo de qualquer crise. Pode olhar na bolsa, pode olhar em termos de curva Uhum, econômica. Toda queda tem realmente uma curva de ascensão muito grande e sim, essa vai acontecer no é segundo semestre de histórico. 2021. Isso é histórico. Uhum, Não estou inventando moda, não, estou falando diferente. Mas assim, acho que assim, os três grandes aprendizados que trazem para nós hoje é assim, é ruim, mas é bom. A cultura digital forçou todo mundo a se coçar. A gente ia boa. levar uns 5 anos para fazer isso, que a gente fez agora em 2, 3, 4, 5 meses, de acordo com cada tempo de Uhum, qualquer organização. E o mais bacana, quem não era digital, a tal grupo, né? Vamos dizer assim, a geração, né? Esquece os Y, esquece os X, que somos nós, né? Vamos falar dos Zs, dos Ws, fala o que você quiser falar, né? Todo mundo se atualizou para o mesmo momento e foi obrigado por uma necessidade. Eu acho que se encarar economicamente e historicamente que isso trouxe todo mundo para a mesma página é muito bom, porque nunca teve tanto acesso no e-commerce com pessoas de mais de 60 anos como tem agora. uhum, verdade. Trouxe todo mundo para o mesmo momento, né? Ninguém vai deixar de deixar o físico. E ninguém vai deixar de valorizar o colaborador no físico que faz um trabalho fantástico. Eu acho que a gente ganhou uma arma adicional que é o digital. Eu acho que essa é a sabedoria de qualquer executivo quando olhar o seu negócio. E sim, ninguém mais aceita coisas complicadas. Eu acho que o grande papel nosso vai ser simplificar processos e fazer mais fácil, porque nós somos menos pessoas agora tendo que fazer mais. E se a gente for querer fazer as coisas by the book, como a gente fazia no passado, nós vamos demorar demais e não vamos entregar nada. E a É gente só verdade. ganha realmente na chegada se a gente tiver uma entrega. Não o quanto a gente correu. O quanto a gente correu e como a gente correu não importa mais. É a chegada de uma forma consistente. Então, assim, a grande sugestão é faça mais Muito bom. simples e faça melhor. E o A quarto ponto simplicidade é mais uma arte. não faça sozinho. Conte com a sua equipe. Eu tenho uma equipe maravilhosa que vale assim, diria assim, a cada centavo que eu invisto, acho que eu ganho US$ 1 milhão pela minha equipe, que me ressignifica, que me ensina a fazer mais e melhor. E quando eu dou uma tarefa, me entrega 4, 5, 6 resultados. Eu acho que Show. o papel nosso de gestor é como a gente inspira a equipe a fazer mais e nos ensinar, porque a gente não sabe tudo. A nossa equipe sabe Perfeito. muito mais. E a Perfeito. A gente somatória, acredita aquela nisso velha também. bela regra de sinergia, realmente ainda vale até hoje. A soma de todos faz melhor do que o papel de um. Perfeito. O que eu vou pedir aqui para todo mundo, se vocês gostaram dessa live, se vocês estão curtindo, vou pedir para todo mundo dar um print aí dessa live e marcar a gente aí nos stories, porque a gente vai gravar, vai deixar gravada essa live lá no nosso feed. Então, se vocês curtiram, dá um print aí, marca a gente, que aí quem não pôde ver, quem não pôde estar aqui, consegue assistir lá depois na nossa página. Cláudia, sensacional, adorei nosso papo. Te falei que ia ser muito bom, não tem como ser ruim. Sabe que A você tá gente no também meu coração forever, né? Você sempre me ensina a fazer mais e melhor, né? Aprendi com você. Não, obrigado mesmo por todo o aprendizado. Você trouxe uma aula aqui de varejo para todo mundo que assistiu aqui. Quero te agradecer de verdade. E, bom, já vamos deixar mais para frente marcado uma nova live para a gente falar um pouco mais disso, porque 1 hora foi pouco. Obrigada pelo carinho, obrigada pelo teu apoio. Você é um amigo para a vida e eu aprendi muito com você. Essa é uma gratidão que eu tenho para a vida. Se eu aprendi planejamento, aprendi com você, Júnior, e você me ensinou a ressignificar pessoas, né? Eu acho Show. que o bacana da vida é a gente não ficar numa posição única. A gente sempre está pensando novo e abrindo a cabeça para agradecer a equipe e para pensar no novo sempre. Tá bom? Perfeito, Obrigada pela perfeito. Cláudio, oportunidade, viu? obrigado. A gente vai se falando. Pessoal, quem ficou aí até o final, obrigado. Espero que vocês tenham gostado. A gente tem muito mais conteúdo de qualidade lá na nossa página e a gente vai se falando aí. Até breve. Beijão para Obrigada, todos. Júnior. Tchau. Um beijo, Tchau. tchau.